Jesus operou o milagre de multiplicação de pães em duas ocasiões. A primeira delas está aqui em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 36, diz-nos o seguinte, 35, melhor dizendo. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e fez o mesmo também com os peixes. Todos comeram e se fartaram, aleluia, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Que milagre extraordinário! Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua operando os seus milagres, continua fazendo as suas obras extraordinárias. Por que Jesus multiplicou os pães? Porque ali havia um povo faminto. Em primeiro lugar, faminto da palavra. Estavam ali ouvindo Jesus ensinando. Eles queriam receber aquele alimento espiritual, o pão que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, porque Jesus teve compaixão deles. Terceiro lugar, Jesus queria mostrar aos seus discípulos que é possível operar milagres da multiplicação, da transformação de pedras em pães. Ele pode fazer todas as coisas. E Jesus o fez. Importante lembrar, irmãos, da apresentação, o que vocês têm. E Jesus buscou saber, e eles então informaram a Jesus. Nós temos, há entre nós, alguns pães e poucos peixes, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então, tomando aquilo, levantou os olhos ao céu e agradeceu ao Pai, aleluia. E então pediu para as pessoas se organizarem. Vocês já imaginaram o que seria um tumulto essa multiplicação se não houvesse ordem, se não houvesse a organização de grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, e depois certamente os discípulos foram distribuindo aqueles pães e peixes em cestos e foram entregando, e eles foram comendo e se fartaram, e ainda sobrou. Daquilo que sobrou, diz a palavra, haviam ainda 12 cestos de pães e de peixes, daquilo que eles comeram. Preste atenção em alguns princípios importantes. Onde Jesus está, não falta. Eu aprendi isso lá no passado e tenho praticado e vivido. Se Jesus está comigo, se Jesus está no negócio que eu estou fazendo, não vai faltar nada, nunca falta, nem empata, sempre sobra, sempre há abundância. Você come e se farta, aleluia, não há miséria com Jesus. Alguém uma vez disse, olha, Deus não nos prometeu uma abundância de coisas, mas Ele prometeu abundância de pães, mas prometeu o pão nosso de cada dia.
Oh, meu irmão, pena que você pensa desse jeito. Ali Jesus está ensinando a nós agradecermos, a realmente nós pedirmos a nossa provisão, mas entenda que onde Ele está, a multiplicação, a abundância. Não foi só um pãozinho, foi abundância. Comeram e se fartaram, e ainda sobejou, sobrou. Eles deram e realmente repartiram, e quem sabe saíram ainda com abundância, levando aqueles 12 cestos de pães e de peixes. Um outro princípio tão importante que nós vemos aí, irmão, é a multiplicação. O milagre não terminou apenas multiplicando-se os pães de qualquer jeito, come-se, partem, bebam e pronto. Não. Terminou quando o Senhor Jesus pediu para recolher aquilo que sobrou. Recolham para que nada se perca. Não é a vontade de Deus que se perca coisa alguma, mesmo havendo abundância, mesmo havendo fartura. Meu irmão, tenha esse princípio da economia, tenha esse princípio de não deixar luz acesa, de não deixar torneira vazando, tenha esse princípio de não jogar comida fora, minha irmã. Faça aquilo que lhe basta, comam à vontade, mas não desperdicem. É um princípio do reino de Deus. Onde Jesus está, nunca falta, não empata, sempre sobra. Mas o que sobra não se desperdiça, se recolhe, se dá para outros. É muito importante. Aquilo que não serve para mim mais, aquilo que para mim já é fartura, meu irmão, pode ser falta para outro. Então é tão importante nós termos esse princípio de olharmos para aqueles que nada têm e abençoarmos e servirmos. Isso é tão lindo. Eu espero praticar esta verdade na minha vida, todos os dias da minha vida, e também que você aprenda, que cada um de nós possamos aprender esses princípios. Jesus realmente multiplicou pães, Jesus é um multiplicador, Jesus faz coisas extraordinárias, mas Jesus também nos ensina a organizar, a sermos organizados. Não vamos multiplicando as coisas de qualquer maneira. Se eu quero que a igreja seja grande, se eu quero que Deus me dê um povo grande para que eu possa cuidar, pastorear, eu tenho que estar sempre preparando, pensando, sonhando e abrindo caminhos para que venha este povo, para que venha esta multidão. E mais, irmãos, não desperdiçar, mesmo tendo com abundância. Aprenda esse segredo de jamais desperdiçar. Jesus alimenta multidões, Jesus alimenta a mim e a você. Eu gosto de pensar que o nosso Pai, irmãos, não nos deixa faltar nada. Jesus, certa vez, ensinando, ele disse o seguinte: considerem as aves dos céus, considerem os lírios do campo. As aves não semeiam e nem colhem, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Esse Deus maravilhoso, meu Pai, o teu Pai, alimenta as aves do céu, alimenta os lírios do campo, fazem eles crescer, e quanto mais a mim e a você, que somos filhos de Deus. Então, lembre-se, Deus é um Deus de multiplicação, é um Deus de abundância, é um Deus de coisas grandes, é um Deus que pensa em mim e pensa em você. Ele é um bom Deus. Aleluia! Eu convido você a orar. Lembre-se também aquele princípio na multiplicação de agradecer, né? Agradeça por aquilo que você tem, sempre dê graças a Deus. Aleluia! Oremos. Se você puder, feche os teus olhos e vamos ter um minutinho de oração em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, eu te louvo e te agradeço por esse privilégio que o Senhor nos dá mais uma vez
de meditarmos em Tua boa palavra. Senhor, de conhecermos os princípios do reino de Deus, princípios de abundância, princípios de organização, princípios de compaixão, meu Deus, mas também princípios de economia, de organização, meu Deus amado, e de justamente pensar para que nada se perca, guardar, recolher para que nada se perca. Muito obrigado por nos ensinar, Senhor. Muito obrigado por nos mostrar esses princípios tão preciosos e maravilhosos. Nesse momento, meu Pai, eu oro e clamo a Ti por aqueles que, porventura, estejam passando alguma necessidade. O Senhor disse aos seus discípulos: dei-lhe vós mesmo de comer. Então, meu Pai, talvez seja esta a minha missão, a nossa missão, alimentar aqueles que estão famintos. Então, use as nossas vidas para isso. Use a vida deste irmão, desta irmã que está nos ouvindo, meu Pai, e que cada um de nós possamos ter este desejo em nosso coração, este sentimento de compaixão, de ajudar, de fazer com que os outros cresçam, que os outros tenham alimento, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, te dou graças, abençoa esse irmão, abençoa esta irmã, agora mesmo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Temos orado por vocês, orado por cada um daqueles que passam dificuldades, aqueles que sofrem com enfermidades difíceis. Nós temos orado por vocês. Conte com a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.